Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora no programa da Mulher Reformada. Eu sou Cíntia Rios, estou falando daqui de Canoas, a cidade onde moro, no estado do Rio Grande do Sul, tomando um delicioso chimarrão, fazendo parte dessa cultura tão bonita que o nosso povo tem por aqui. Desde já queremos desejar a você que você seja bastante edificada com a palavra do Senhor e que o nosso Deus fale profundamente ao seu coração, assim também como o meu. Nós já estamos semanalmente no canal do YouTube, o canal é Cíntia Rios, você pode procurar aí, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um joinha enquanto a gente está aqui conversando, né, nesse bate-papo gostoso. E você vai poder ser edificada não apenas nas quartas-feiras. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, nós temos um estudo da parte de Deus para você que é mulher. Toda segunda-feira, nós estamos estudando decisões acertadas. Esta é a série. Você não pode continuar errando. Você precisa ver, à luz das Escrituras, o que ele diz e assim poder glorificar melhor a ele. Todas as quartas-feiras, nós estudamos a série Mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Já temos falado sobre mentiras sobre Deus, mentiras sobre prioridades, mentiras sobre emoções, mentiras sobre o casamento e hoje nós estaremos falando sobre mentiras em relação às circunstâncias. O que será que estão falando por aí, mas que não é a verdade que liberta aquilo que a gente crê, aquilo que a gente fala? Então, hoje nós vamos poder aprender sobre mentiras sobre as circunstâncias, né? E todas as sextas-feiras estamos estudando a série Bela aos Olhos de Deus, que é praticamente uma exposição daquela mulher maravilhosa, mulher virtuosa, né? Mulher de Provérbios 31. Já estudamos sobre a bondade da mulher virtuosa, sobre a lealdade da mulher virtuosa, a disciplina da mulher virtuosa que já está chegando aí também. Então, assim, não falta oportunidade para você crescer espiritualmente, tá? Então, Deus tem nos dado essa graça, nós temos usado as redes sociais com o único objetivo de sermos edificadas, de nos tornar mulheres mais parecidas com Cristo Jesus e assim poder engrandecer mais a Ele, como mãe, como esposa, como filha, como vizinha, como membro de uma igreja local e onde o Senhor nos colocar, não é? Como funcionária lá no nosso trabalho secular. Então, é uma riqueza esse tempo que Deus tem nos proporcionado e vamos aproveitar porque nós não sabemos até quando nós teremos Ele, né? Então, vamos aproveitar, tá certo? Queremos, antes de adentrar no nosso estudo, seguir fazendo 2 convites especiais para você. Menina do céu, você não pode deixar de adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica. É uma verdadeira riqueza. Você já parou para pensar? Ler a Bíblia inteira em um ano? Talvez você já tenha tantos anos que caminha como uma mulher religiosa, mas que ainda não leu as verdades do Senhor. A verdade que liberta na verdade, né? A verdade que te libertará. Então, assim, procure fazer contato. Se você já tem, que muitos de vocês aí já têm, faça o seu pedido para você dar de presente. É uma Bíblia também evangelística. Ela tem o cunho missionário, parte do valor dela vai para os campos missionários aqui do estado. E nós temos a alegria de poder compartilhar com aquelas pessoas que nunca liam porque não entendiam. Mas, Cíntia, como assim? Sim, ela tem a explicação de cada capítulo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então você lê daí, eu leio daqui, durante o ano inteiro nós vamos ter lido a Bíblia todinha. Você precisa voltar às Escrituras, eu sei que você já tem a sua Bíblia, mas você talvez ainda não tenha, né, essas mensagens cristocêntricas com aplicações diárias feitas pelo nosso amado pastor Daniel Alves. Então não deixe de fazer contato. Se precisar de mais informações, 051 981 11 9571. Vou aguardar o seu contato. Pode deixar só recadinho no WhatsApp, tá bom? E o outro convite é para você que é casada. Casamento não vem pronto, ele é construído. Nós estamos com uma agenda, graças a Deus, bastante cheia, né? Eu e meu esposo, palestras para casais. Já tivemos a oportunidade de falar em Cuiabá recentemente.
Nós, aqui no estado, nós fazemos vários trabalhos, tanto dentro da Força Aérea, como em outros momentos também. Esse especial que nós queremos convidar você é para o final de semana, o último final de semana de setembro, na Serra Gaúcha. De sexta, 2 diárias no hotel para você e o seu amado, incluindo todas as refeições, um pacote fechado. Você não precisa se preocupar em ligar para o hotel, basta fazer o contato pelo WhatsApp 051 9 81 11 9571. As vagas estão encerrando, mas ainda dá para você vir, não é? Faça manutenção no seu casamento. Não deixe o seu casamento se deteriorar tanto a ponto de você já não ter mais o que fazer. Todos nós precisamos da manutenção no nosso casamento. Então essa data aí você guarda porque ela é especialíssima. Se você é da região aí do estado da Bahia, nós estaremos também aí em junho, no final de semana dos Dias dos Namorados, ali em Lençóis. Esse contato aí, se você precisar, eu tenho para quem está organizando. Nós seremos apenas os preletores, mas estaremos aí ali na região de Chapada Diamantina, também falando para casais, não é? Se você também for da região ali de Goiás, estaremos em Caldas Novas ali no mês de setembro. Então, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar com famílias, com casais, já graças a Deus há mais de 25 anos que desenvolvemos esses estudos para casais, e nós agradecemos a Deus porque nós aprendemos cada dia, nós precisamos olhar para a verdade que nos liberta e dar manutenção no nosso casamento. Então você é nossa convidada, tá bom? Mas vamos lá para o nosso estudo de hoje então. Já pegou seu caderninho? Já pegou seu celular? Já trouxe seu cérebro para fazer as anotações? Vamos lá. Cíntia, qual é o tema de hoje então? O tema de hoje é mentiras sobre as circunstâncias. Nós vamos deixar 5 pontos, pelo menos aqui, ou 5 lições, ou 5 aplicações, para que você não esqueça. Quais são as mentiras sobre as circunstâncias que nós queremos tratar aqui? Queremos, primeira delas, que você ouve muito por aí. Se as circunstâncias fossem diferentes, eu também seria diferente. Né? Isso é muito comum de você ouvir por aí. Essa é a primeira mentira. A segunda, eu não deveria sofrer. Todo mundo até poderia, mas eu não deveria sofrer. Terceira mentira, as circunstâncias não mudam. Elas durarão para sempre. Quarta mentira, eu não consigo suportar. Quinta mentira, quem sente sou eu, quem está sentindo sou eu. Então nós vamos praticamente dentro dessa série, no tema de hoje, tratar dessas 5 mentiras que estão sendo ditas por aí e vamos refutar com a verdade bíblica, que é o que de fato nos liberta, certo? Então vamos lá. É importante a gente começar dizendo que a entrada da mentira no mundo, ela teve vastas, gigantes consequências, né? É como se fosse você que é cozinheira, você que gosta de cozinhar assim como eu, que faz comida todo dia, apronta as marmitinhas das filhas para levar para o trabalho, né? Eu pelo menos tenho essa prática. Observe, é como se fosse uma gota de corante alimentar. Pode pensar aí num corante mesmo, pode pensar numa cúrcuma, pode pensar em qualquer essência aí alimentar, uma gota de corante colocada em um copo de água. É mais ou menos isso aí. Pode ser uma gotinha de nada, não é? O que acontece? Vai mudar toda a água. O sabor, a cor, a essência, não é assim? O pecado, meninas, contaminou tudo que estava relacionado aos seres humanos, inclusive ao mundo ou ao nosso habitat ou ao nosso ambiente. A maioria das pessoas, a maioria de nós, vive sim decepções, raiva, desespero, muitas vezes inclusive desnecessário. Por quê? Porque foram enganadas em relação às circunstâncias e ao sofrimento que inevitavelmente eu e você iremos passar neste mundo decaído ou nesse mundo caído. Esse é algo que você não pode esquecer. Todos nós passaremos por sofrimento. Ou você já passou,
Ou você está passando, ou você passará. É inevitável. Então a gente precisa trazer a realidade de fato para os nossos dias, para que a gente não seja enganada com as mentiras que estão sendo ditas por aí. Eu quero deixar como versículo-chave para você, o versículo que se encontra lá em Filipenses. Eu vou abrir aqui e você pode acompanhar, tá bom? Filipenses capítulo 4, verso 7, nos diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Cíntia, mas você está falando por quê? Porque você não tem problema? Não, eu estou assim de problema. Mas a paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Você ama o Senhor? Não tem como a gente explicar, mas as circunstâncias não devem fazer com que eu e você se revolte, mude e esqueça dos nossos princípios e da nossa essência. O meu marido, ele costuma ter uma frase que eu acho bastante interessante, inclusive ele fala muito sobre ela, sempre que é necessário, sempre que alguém está passando por alguma situação parecida sobre circunstâncias. Ele diz assim, ó, não deixe que os fatores externos mude o seu interior. Quais seriam os fatores externos? A circunstância, essa frase é dele. Eu até brinco, é Provérbios de Daniel, né? Ele tem algumas máximas como essa. E é verdade, a gente não deve permitir que os fatores externos mudem verdadeiramente o nosso interior. Então vamos lá, vamos passar para a primeira mentira que estão falando por aí. Bom, quando você passa por uma situação que não é muito agradável, que não é muito fácil, muitas de vocês pensam assim, olha, se a circunstância fosse diferente, eu reagiria diferente, eu seria diferente. Essa não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica que nós temos, por exemplo, fundamentada em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, você já viu esse versículo? Quando Paulo diz assim, ó, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ou seja, as circunstâncias, mesmo que não sejam favoráveis, nós podemos glorificar a Deus. Eu sei que você não está acostumado a ouvir isso que eu estou falando, mas essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade bíblica. É melhor a gente crer unicamente na palavra de Deus do que a gente ficar ouvindo várias vozes que estão falando por aí. Você pode ser diferente e você pode glorificar a Deus, ainda que as circunstâncias não favoreçam. O inimigo, nosso arqui-inimigo, quer nos fazer acreditar que se nós observamos as circunstâncias e se essas circunstâncias que vão ditar as normas ou fazer com que as minhas reações sejam baseadas nelas, aí ele nos faz de vítima. Aí ele nos faz acreditar que, tadinha de mim, né? Mas também olha pelo que eu estou passando, olha a situação do meu filho, olha como é que anda o meu marido, olha a questão, eu estou desempregada, e assim você vai indo. Olha que tipo de sogra Deus me deu. Eu não sei se foi Deus quem lhe deu, se foi você que pegou errado, né? Dentro da soberania de Deus. Mas será que não foi rebeldia sua e desobediência? Por que eu estou falando isso? Porque uma das grandes estratégias de Satanás é fazer as mulheres de vítima. E aí você fica se vitimizando, achando que você nunca vai conseguir, achando que essa circunstância é só você quem está passando, que a sua é pior do que a de todo mundo. Não, tem gente sofrendo mais do que você. Se ele colocar isso na sua cabeça, e se ele fizer você pensar que você é vítima, aí é muito simples.
Por quê, Cíntia? Porque aí você não se torna responsável pelas ações e você não vai conseguir mudar o seu jeito de ser, ou seja, aí o evangelho cai de água abaixo, a verdade bíblica, não é? Porque a palavra de Deus nos educa, nos exorta, ela vem para esse fim também, né? Toda palavra, ela é palavra de Deus e ela é útil para o ensino, para a exortação e ela nos educa. Então, não é porque eu nasci assim que eu vou morrer assim. Aliás, esse é um dos principais e reais fatores que faz com que a gente perceba de fato que a pessoa foi convertida ou não, é a mudança de vida. Se você se torna uma mulher convertida, mas você não tem nada diferente das demais, você pode ser qualquer coisa, menos uma mulher cristã, não é? Porque não faz diferença. Qualquer mulher vai reagir como você reage. E Deus diz que eu e você, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deus diz que eu e você vai prestar conta de tudo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, inclusive o bem. A Bíblia diz que, olha, se vocês sabem o bem que tem que fazer e não estão fazendo, nisso estáis pecando. Então é totalmente diferente. Vocês conseguem perceber como muda totalmente a vertente? E que a gente não deve cair nessa de que, de fato, não, gente, se as circunstâncias fossem diferentes, eu também ia agir diferente. Ué, mas que diferença faz de você para uma mulher que não tem a Cristo? É exatamente porque você não age do jeito que todo mundo está agindo, que a luz de Cristo brilha na sua vida. Então Deus diz que nós somos responsáveis. E nós somos responsáveis não pela falha dos outros, mas pelas nossas próprias reações, pela nossa própria forma de viver, ou seja, pela nossa própria vida. Então, acorda. Eu e você prestaremos conta de tudo, de todos os dias, minutos e segundos que o nosso Deus nos deu nessa vida. De fato, as circunstâncias não nos tornam o que nós somos, mas sim elas revelam quem nós somos. Presta bastante atenção nisso. De fato, as circunstâncias não nos tornam o que nós somos, mas sim elas revelam quem de fato nós somos. Quem você é? Eu sou quem Deus diz que eu sou. E as circunstâncias nunca, jamais devem determinar as minhas reações. Pelo contrário, eu posso aproveitar cada uma delas para poder glorificar a Deus. A verdade, querida mulher que me ouve nesta hora, é que se não estamos satisfeitos dentro das circunstâncias presentes, provavelmente a verdade, então, querida mulher, é que se não estamos satisfeitas dentro das circunstâncias presentes ou aquelas que nós estamos vivendo, provavelmente não seremos felizes em nenhum outro conjunto de circunstâncias. O apóstolo Paulo nos dá uma belíssima lição. Ele diz que a gente podia se alegrar, ficar contente e ser produtiva em toda e qualquer circunstância, porque a sua alegria ou a alegria dele dependia do amor e da fidelidade inabalável do nosso Deus e não das circunstâncias. As condições de Deus em me amar, em ser fiel, é que me faz como que uma mola propulsora para que eu continue, ainda que passando por provas, glorificando o nome dele. E é exatamente por isso que no mesmo texto que eu li aqui de Filipenses capítulo 4, eu li apenas o verso 7, mas depois você pode ler aí o verso 11 e 12 que diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Tempo de escassez, tempo de fartura, ou você só está bonitinha, alegre, convertida quando as coisas vão bem? Opa, nós temos muitos exemplos de personagens bíblicos. Olhem a vida de Jó, olhem a vida de Davi, olhem a vida de Abigail, olhem a vida de Ana, olhem a vida de Débora, olhem a vida de Esther. Querida mulher, Deus não nos prometeu a ausência de sofrimento nessa vida. Pelo contrário, Ele disse que nós iríamos passar.
A grande diferença é que ele diz que ele estará conosco. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, passando ou não passando por provações, lutas e circunstâncias adversas na nossa vida, por que eu estou falando de uma forma generalizada? Porque eu sei que você enfrenta lutas. Eu também enfrento lutas. Mas não é isso que vai definir as minhas reações. Eu preciso continuar olhando para Cristo e dizendo, tu és bom. E Paulo foi uma pessoa que sabia do que estava falando, porque ele passou por situações que eu tenho certeza que eu e você nem no sonho se compara com o sofrimento que ele de fato passou. Ele mesmo disse, eu sei passar o quê? Por fartura, por necessidade, mas eu aprendi o segredo da vida. O segredo da vida é viver contente em toda e qualquer situação. Você é uma mulher contente ou você só é contente quando está tudo bem, quando você tem dinheiro na conta, quando sua saúde está em dia, quando você não tem nenhum trabalho familiar ou um perrengue, ou quando as circunstâncias são favoráveis? Se você ainda está vivendo assim, hoje é uma tarde oportuna, é um momento oportuno para você rever os seus conceitos bíblicos e procurar glorificar a Deus. Então esse é o nosso primeiro ponto, a primeira mentira que vem sendo falada por aí nos nossos dias, inclusive no nosso meio religioso, dependendo da teologia que você está aprendendo, qual a linha teológica na sua igreja, inclusive a própria teologia da prosperidade, né? A gente entra aqui já no segundo ponto que encaixa muito bem para essa teologia, que não é a teologia em que a mulher reformada compactua ou segue, né? Porque a verdade é que nos liberta e a palavra do Senhor nos diz que em todo o tempo a gente iria passar por algumas aflições. O próprio mestre disse isso. Ele disse, ele passou por aflições. E ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente pode seguir o exemplo do próprio Cristo. Qual é a segunda mentira que estão falando por aí? Eu não deveria sofrer. Ah, como nós estamos vivenciando uma geração de mulheres muito frágeis, emocionalmente falando, né? O sofrimento, eu sei que ninguém é masoquista, eu sei que ninguém quer sofrer, mas estão tentando convencer as mulheres de que o nosso sofrimento é imerecido ou desnecessário. O inimigo tem colocado isso na sua pequena mente, minha amada mulher que me ouve nessa hora. Ele consegue, inclusive, despertar em muitas mentes femininas o ressentimento e nos faz, muitas vezes, resistir, inclusive, à vontade e aos propósitos de Deus. Afinal de contas, nós carregamos, entre aspas, um sentimento meritório. Tipo assim, ai, eu sou uma mulher boa, por que eu estou passando por isso? Então, existe uma forma que você acha que você merece alguma coisa boa. A mensagem que foi pregada pelo próprio Senhor Jesus e pelos apóstolos que o seguiam era totalmente diferente dessa. Ele diz, quem quer vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vocês conseguem perceber o oposto? Vocês conseguem perceber que para seguir a Cristo, você está se alistando em uma grande batalha, inclusive pronta para sofrer? Ou você acha que as pessoas vão gostar e vão aplaudir quando você se posicionar educadamente, biblicamente, nas circunstâncias muitas vezes em que você tenta ser encurralada por outras pessoas? O apóstolo Paulo ensinou que o sofrimento é um curso, inclusive, essencial no currículo de Deus para todos os crentes. Ele diz assim no livro de Atos, capítulo 14, 22. Em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Então parece-me que ninguém que vai entrar no reino de Deus é uma pessoa que não pode sofrer. Nós passaremos por sofrimento, sim. A verdade, amada mulher, é que Deus está muito mais interessado na sua vida de santidade, na minha vida de santidade, do que na nossa felicidade temporal imediata. Para de pensar conforme o mundo está ditando para você. Para de se vitimizar. Para de dizer que você não nasceu para sofrer. Pedro fala, inclusive, que o sofrimento é o nosso chamado. Tá remando contra, né, o que o mundo diz.
não apenas para um grupo seleto, por exemplo, de líderes cristãos ou de mártires, mas de cada filho de Deus, que verdadeiramente foi chamado para se alistar nessa grande batalha espiritual, que é uma vida de santidade, que é uma vida de firmeza, que é uma vida de princípio, que é uma vida que se adequa à verdade, que verdadeiramente nos liberta. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 nos diz assim: para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Então, se Cristo sofreu, se nós somos chamados para segui-lo, é bem possível que eu e você também vai passar por esse sofrimento. A verdadeira alegria não significa ausência de dor, mas a presença santificadora e sustentadora no Senhor Jesus, inclusive por meio da dor. Então a gente precisa pensar de uma forma bíblica, né? Durante todo o processo, seja uma questão de dias, semanas, meses ou anos, nós podemos sim nos agarrar na promessa do Senhor de que Ele é um Deus Emanuel e está conosco durante todos os dias da nossa vida. Ele jamais vai nos abandonar. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Então você consegue compreender o que eu estou falando? Você consegue perceber que você não está nesse mundo isenta do sofrimento, que essa não é uma verdade bíblica, mas é uma mentira que estão falando por aí sobre as circunstâncias, e que eu e você não temos essa ideia meritória, esse merecimento de que, não, mas eu não posso passar por sofrimento. Eu queria dizer para você que, infelizmente, essa não é a verdade bíblica. Eu e você vamos sim passar por dor, vamos passar por lutas, vamos passar por sofrimento, vamos passar por luto, não apenas luta, iremos sofrer. Mas você pode parar e pensar o seguinte, ainda que eu e você, vamos dizer que nós vamos viver 70, 80, 90, 100 anos. O que seria 100 anos comparado à eternidade, minha amada mulher? E muito dificilmente uma pessoa vai sofrer durante todo o período que Deus vai deixar nessa terra de peregrinação, 100 anos. Então calma. Isso vai passar. Isso vai passar. Tá certo? Então nós já vimos aqui duas mentiras relacionadas às circunstâncias, certo? Qual é a terceira mentira? As circunstâncias não mudam. Elas durarão para sempre. Essa é uma mentira que aprisiona cada vez mais a sua vida, porque ela lhe coloca no desânimo e no desespero e no medo, e o medo lhe paralisa. A verdade é que sua dor, seja ela uma aflição física, uma memória inclusive de abuso sexual, abuso emocional, enfim, eu não sei como que anda a sua vida, como que anda o seu pensamento, memórias do passado, que inclusive você precisa deixar lá no seu devido lugar para que você viva um presente que possa te trazer constante alegria. Ou seja, a sua situação, um casamento problemático, ou um coração machucado por uma criança rebelde, né, que continua dia após dia lhe desobedecendo, não apenas uma criança, mas um filho, enfim. Ela não vai durar para sempre. Presta atenção, a situação que você enfrenta hoje, ela não vai durar para sempre. Tudo nessa vida passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus, porque Ele é eterno. Então aguenta firme, querida mulher. Você não precisa se desesperar. Satanás não pode lhe amedrontar, lhe aprisionar mentalmente com essas mentiras, achando que sua vida acabou. Sua vida não acabou. Se você tem Jesus no seu coração, nós somos chamados, todos nós, para a eternidade. E se você ainda não conhece a Ele e está me ouvindo, presta bem atenção. Confesse ao Senhor Jesus de todo o seu coração, confesse a Ele como seu único Salvador, confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos e Ele te dará a vida eterna. Olha, você não precisa pagar para outras pessoas lhe ouvir, você não precisa comprar um pedacinho do céu,
Ele preparou lugar para todos aqueles que verdadeiramente confessar que Ele é o Senhor da vida. E Ele pega todos os meus pecados e os seus pecados, os nossos sofrimentos, e Ele lança nas profundezas do mar e Ele não mais se lembra. E Ele, quando fala em se lembrar, Ele não traz a memória, porque o nosso Deus sabe de todas as coisas, mas isso não sobe mais ao seu coração. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão. O nosso vil tentador, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter provas, lutas, circunstâncias que não favorecem, que vai deixar o nosso coração pequeno, mas confiemos nas promessas do Senhor. Independente do período pelo qual o nosso sofrimento continua, por quanto tempo nós vamos ter que passar por isso, a palavra de Deus nos assegura que ela não vai durar para sempre. Presta bem atenção. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Romanos capítulo 8, verso 18. Encha o seu coração com as promessas do Senhor. Olhe um outro versículo que pode encher e trazer esperança ao seu coração, que se encontra em Salmo de número 30, verso 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, aquilo que você está enfrentando agora não vai ser para sempre. Ela vai passar, essa fase vai passar. Por isso, querida mulher, não se desanime, não se desespere, não paralise, não deixe Satanás aprisionar a sua mente com essas mentiras, mas que a palavra de Deus possa te libertar desse cativeiro. Por que, Cíntia, que você está falando isso? Porque Deus determinou o tempo exato do sofrimento que eu e você poderemos passar. E esse não vai durar um momento, nem um segundo a mais do que o que Ele vai permitir. Ele permite que eu e você passemos por sofrimento. Mas por que, Cíntia? Se Ele é bom, por isso mesmo, porque Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele permite que eu e você passemos por sofrimento para poder cumprir os propósitos dEle na sua vida e na minha vida, e também por meio da sua própria existência. Então existe um plano soberano maior do que o que eu e você pode compreender. Creia no nosso Deus. Enquanto Ele permite que nós passemos por esse sofrimento, Ele quer provar o nosso caráter. Ele quer que eu e você, no meio da prova, sejamos aprovados. Agora fala sério, você vai ficar sendo reprovado o tempo inteiro? Quando a gente é reprovado, você sabe disso. O que acontece? Tem que repetir de ano. Então é melhor você começar a aceitar algumas coisas que você tem enfrentado e dizer assim: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá paciência, me dá domínio próprio, porque eu preciso glorificar o Teu nome em toda e qualquer circunstância. Depois você lê o texto de Isaías, capítulo 35, dos versos de 1 a 10, que vai poder ajudar melhor nessa questão aí, em relação ao que você está passando, tá bom? Então aqui nós já vimos 3 mentiras relacionadas às circunstâncias. Primeira delas, se as circunstâncias fossem diferentes, eu seria diferente. Segunda delas, eu não deveria sofrer. Terceira delas, as circunstâncias não mudam, elas durarão para sempre. E nós já vimos textos bíblicos, respaldos bíblicos de que essas 3 mentiras que estão dizendo por aí são totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. E tem mais alguma, Cíntia? Sim, tem mais 2. Quarta, não consigo suportar. É a que nós vamos falar agora. E a quinta, quem sente sou eu. Então vamos lá para a quarta. Vamos destrinchar um pouquinho ela. Não consigo mais suportar. O nosso arqui-inimigo trabalha de forma dura para fazer você acreditar nessa mentira, porque ele sabe que se você viver de forma derrotada e desesperançosa, ele terá ganho essa batalha. A verdade é que, independente, amada mulher, das nossas emoções ou circunstâncias, do que elas possam dizer, né, daquilo que a gente está vivenciando, a palavra de Deus é clara quando nos diz assim: a minha graça te basta.
Você já parou para pensar no que é a graça de Deus? Eu e você ganhamos. O que é a graça, Cíntia? Eu nunca ouvi falar esse nome, é o nome da mulher. Graça significa favor imerecido. É como se você tivesse uma dívida gigante e alguém fosse lá e quitasse no seu lugar, ou seja, você não estava esperando por aquilo, mas alguém quitou a sua dívida. Nós tínhamos uma dívida eterna e o nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, foi lá e disse assim, ó, tá pago. Nós jamais conseguiríamos entrar no céu do jeito que nós somos, tão pequenas, tão miseráveis, tão infiéis, tão insignificantes. Mas o nosso Deus que é grande, que é rico em graça, que é rico em misericórdia, que é rico em bondade, que é rico em fidelidade, enviou o único filho dele para morrer em nosso lugar e de uma vez por todas disse, está consumado, a tua dívida está paga. Vocês têm um advogado junto ao Pai. Porque no dia do juízo final, quando você estiver diante daquele grande tribunal, que você não tiver condições nenhuma de mostrar que você pode adentrar no céu, na pátria celestial, o sangue de Cristo, nosso advogado, que estará lá, nos defenderá e falar, tá paga. Tá paga, Cíntia, a tua dívida. Tá paga, Terezinha, a tua dívida. Tá paga, Jussara, a tua dívida. Tá paga, André, a tua dívida. Lorena, a sua dívida tá paga. Sueli, sua dívida tá paga. Cirlei, a sua vida tá paga. Maria Elza, Magali, a sua dívida tá paga. Oh, glória a Deus, minha querida mulher. Receba as promessas do Senhor na sua vida, aquilo que de fato é verdade. Porque Deus não é homem para mentir. E eu vou falar uma coisa para você. Se o fardo é dado por Deus, você pode continuar, por sua graça, indo adiante, porque Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar a levar. A graça dele é suficiente para cada momento, para cada circunstância, para cada detalhezinho que ninguém está vendo, que ninguém sabe, para cada necessidade, para cada vitória, inclusive para cada fracasso. A graça de Deus nos basta e você precisa encher o seu coração dessa graça, maravilhosa graça de Deus na sua vida. Compreenda, peça ao Senhor. Cara, filha de Deus, amada mulher que me ouve nessa hora, seu Pai Celeste nunca vai te levar a nenhum lugar em que a graça dele não seja suficiente para você conseguir suportar a situação que você está passando. A situação que você está passando, ela é totalmente da que eu estou passando, mas a graça de Deus te alcança daí e me alcança daqui. Ele nunca vai colocar sobre você uma carga que você não pode levar. Ele nunca vai colocar sobre você uma carga maior do que a graça dele. Quando você achar que o seu caminho de circunstâncias não favoráveis parece estar muito longe, você não vê nenhuma luz lá no final do túnel, seja corajosa, ser forte e corajosa, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olhe adiante, olhe para o dia em que todo sofrimento acabará, as coisas dessa vida, o rancor que você guarda no seu coração, a confusão que você faz na sua mente, a fofocaiada que muitas vezes você está acostumado a fazer em relação aos outros. Passe a olhar as outras pessoas com o que elas têm de bom e não com o que elas têm de ruim. Pare de fazer confusão com a vida dos outros. Às vezes você está simplesmente passando por situações que você mesmo plantou. Você está apenas colhendo aquilo das escolhas erradas porque você não fez decisões acertadas. Então para de continuar vivendo assim, para de continuar dando trabalho, para de continuar achando que você tem toda uma vida para fazer ferida nas pessoas e depois ter tempo de pedir perdão. Para quem que você precisa pedir perdão? Ainda hoje você deveria fazer ligação para algumas pessoas se estiverem longe. Ainda hoje você deveria, se verdadeiramente você tem o Espírito Santo de Deus, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua pequenez, se humilhar e dizer, minha irmã, eu errei com você. Eu coloquei situações que está te fazendo sofrer e prossegue a vida, dá um ponto final e segue adiante. Lembrando de quê? De que o nosso Deus tudo vê e você vai prestar conta de todas as coisas. Quando você achar que não tem mais razão de viver,
quando você deixar a tristeza tomar conta do seu coração, quando você já não tiver mais nem lágrimas para enxugar, você pensa assim: a graça de Deus me basta. Você pensa que a beleza de Cristo é incomparavelmente maior do que todo o sofrimento que eu e você está passando. Sem dúvida, se você encher o seu coração com a verdade do Senhor, a verdade que liberta, você vai pensar: sua maravilhosa graça me trouxe para casa em segurança. Você vai começar a ver a maravilhosa graça de Deus desde o amanhecer até o anoitecer. Você vai parar de ser uma mulher que reclama e você vai ser uma mulher que tem contentamento. Você vai começar o dia glorificando a Deus e você vai terminar o dia glorificando a Deus. Que tal você orar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e perceber que você sim tem como suportar a situação que Deus está permitindo que você passe. Tem pessoas sofrendo mais do que você. Tem pessoas que já passaram por essa situação. E se elas conseguiram, você também conseguirá. Eu e você não estamos imunes. Deus não nos prometeu ausência de sofrimento. Isso é uma mentira que estão falando por aí. Nós conseguiremos sim passar com Cristo Jesus por toda e qualquer situação que Ele permite que passemos. Último ponto. Quem sente sou eu. Apesar de toda a conversa que a gente já vem tendo aqui, é uma conversa maravilhosa, né? É quase que uma roda de conversa, eu daqui e você daí. Toda a conversa, inclusive, sobre autoimagem, muitas vezes empobrecida, a nossa reação instintiva, a vida autocentrada, ou seja, como é que isso me afeta? Será que irão me fazer feliz? Por isso, por que isso tem que acontecer comigo? Né? Por que, Senhor, se eu sou tão boazinha, por que tem tanta gente que faz tanta coisa errada? Senhor, se eu queria tanto ser mãe, por que tem tanta mulher que, inclusive, tem filho e deixa na rua, tem filho e coloca aí de qualquer forma, e eu aqui tão boazinha não tenho? O que é que a pessoa, o que a outra pessoa pensa sobre mim? Amada mulher, não nos é suficiente ser o nosso próprio centro. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Nós queremos, e você muitas vezes quer ser o centro do universo, inclusive relacionado a todos os outros, e até incluindo o próprio Deus. Muitas vezes você não se conforma de tal forma que você chega a pensar: se eu fosse Deus, eu não faria assim. Por que é que Deus faz assim? Afinal de contas, eu sou tão boazinha. Quero falar para você uma verdade bíblica. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um bom sequer. Todos nós somos maus. Todos nós ficamos destituídos da graça de Deus, porque nós pecamos. E o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele é santo, santo, santo. Então você precisa se colocar no seu devido lugar, você precisa conhecer a verdade bíblica para que ela te liberte dessa prisão e desse tipo de pensamento. Por que que você se preocupa tanto com o seu sentir? Porque nós vivemos num mundo em que nós somos alimentados em relação a isso. E que ninguém pode passar por frustrações, ninguém pode passar por aborrecimento. Você muitas vezes como mãe faz de tudo para os seus filhos não passarem por isso. Não é assim que a vida acontece na real. As frustrações, as perdas, as lutas, os lutos nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz reconhecer a nossa pequenez e engrandecer o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu uma coisa que você talvez ainda não tenha entendido. Presta bem atenção. Deus não existe para você, mas você existe para glorificar a Deus. Deus não tem só você nesse mundo, você não é a última bolachinha do pacote. Estão dizendo por aí que você, não é? E você está criando, se agigantando aí dentro do seu coração, um coração egoísta, um coração egocêntrico, que não faz parte do caráter da mulher reformada, o caráter da mulher bíblica, o caráter da mulher que quer ver a luz de Cristo brilhar. Pelo contrário, se você quiser ser o primeiro, que você seja a última.
Você precisa aprender isso. Você precisa aprender que não é o seu sentimento que define quem você é. Eu não estou dizendo com isso que a gente não sente tristeza, que a gente não chora. Eu choro, eu sinto tristeza, eu não entendo um monte de coisa. Eu vejo que muitos sofrimentos são desnecessários. É ruim quando a gente é traído, quando tem um amigo que é infiel, quando existe traição, quando tem um fogo amigo. É horrível, eu já passei e ainda passo por todas essas situações. Você sabe o que eu estou falando. Então presta bem atenção que eu vou repetir. Deus não existe para nós, mas nós é que existimos para Ele. Se Deus não for adiante de nós, nós não teremos bom êxito. Para de se engrandecer e começa a dar glórias a Deus. Se Deus não for adiante de nós, nós não teremos bom êxito. Presta bem atenção. Presta bem atenção nisso. Sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Colossenses, depois você lê capítulo 1, versículos 16 a 18, né? As coisas visíveis, as invisíveis, os tronos, tudo foi feito por Ele. Deus pensou, sim, nos amou com amor eterno. Mas as coisas não giram em torno do nosso próprio umbigo. Não seja uma mulher assim, não continue achando que isso é correto e pensando dessa forma. Porque lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho e a graça de Deus. Você está conseguindo compreender direitinho isso que está sendo falado? A verdade é que não é você que importa. Eu sei que isso não é bom e é remar contra o que o mundo está dizendo. Também não sou eu tampouco que importa, mas é Deus. Esse sim é o importante, o amado da nossa alma, a razão da nossa vida, a forma pelo qual Ele ainda deixou a gente vivo. Minha querida mulher, se for para você viver sem o seu coração pulsar por Deus, não faz sentido você gastar mais um minuto nessa terra. A verdade pode não mudar as circunstâncias, pelo menos no aqui e no agora, nesse plano que nós estamos. Mas as circunstâncias mudarão você. Elas nos mudam. Aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente brigava, hoje a gente já não briga mais, não vale a pena. Tem brigas que não vale a pena você entrar. Presta bem atenção, aprende. Nós não vamos dar conta de lutar todas as guerras que aparecem no nosso dia a dia. Você vai precisar escolher. Por que, Cíntia, que você está falando isso? Porque a verdade é que liberta. E quando você conhece a verdade bíblica, você sabe o que está por trás e você pensa assim: eu preciso amadurecer. Isso aqui não vale a pena lutar. Isso aqui eu não vou glorificar a Deus. Isso aqui eu vou relevar. Isso aqui eu vou deixar. Escolha. Tem lutas que vale a pena a gente lutar, mas tem coisas que não vale. Então eu gostaria de encerrar dizendo para você que a minha oração é que Deus mude a nossa vida, que Deus nos reforme. Mulher reformada sempre se reformando. Que a palavra do Senhor, que a verdade que nos liberta, seja uma constante na nossa vida. Que a caminhada bíblica faça parte do seu dia a dia, para que você seja verdadeiramente uma mulher diferente e abençoada por Deus, sabendo que, independente das circunstâncias, nós queremos glorificar o nosso Deus. Sorrindo ou chorando, que o nome do nosso Deus seja engrandecido e que você jamais se esqueça da frase do nosso amado pastor Daniel: não deixe que os fatores externos mude o seu interior. Que Deus em Cristo te abençoe. Antes da gente encerrar, quero deixar alguns abracinhos especiais, um especialíssimo para a senhora Tia Desi, que fez aniversário nesse mês de março, né? 10 de março, que Deus continue abençoando sua fé, a sua caminhada. Eu fico muito feliz de saber da mulher cristã que a senhora é, do comprometimento que a senhora tem, a senhora que está aí em Capim Grosso, lá na Bahia. Que Deus continue abençoando sua vida e que a senhora conte cada vez mais os seus dias na presença
do nosso amado Jesus, viu? Juntamente com a senhora, temos aí, não é? A Maria Soraya, a Maria Sayonara, receba o nosso abracinho. A Dona Antônia, a Jane, a Sueli, a Sandra, a Rúbia, a Kelly, um abracinho para você. A Bianca, a Sabrina, a Lorena, a Paula, né? A Paula, a Magali, a Maria Elza, também a Graciene. Quero deixar um abraço especial também para as meninas aí em São Paulo, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Foi muito bom estar aí com vocês também, aprendendo mais da palavra do Senhor. De forma especial aí a nossa querida irmã Rívia, a Paulinha também, não é? Que Deus abençoe, fortaleça a vida de cada uma de vocês. E que em Cristo Jesus nós possamos nos encontrar na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, eu aguardo por você na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá.